E agora a gente fala sobre um assunto muito importante. Com os dias quentes, as pessoas acabam procurando as piscinas, praias, rios ou lagos para se refrescar. E para que essa diversão seja tranquila e segura, é preciso ter muito cuidado. Como novembro é o mês da segurança aquática, a escola Quarry Sport Center está realizando nesta semana uma série de atividades voltadas à prevenção. Estamos recebendo a Marisa Martinello, que está com a gente, coordenadora da escola, para a gente falar principalmente dos cuidados que todos nós precisamos ter nessa época do ano. Marisa, bom dia. Tudo bem? Bom Obrigado, dia. professora, pela sua presença. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Quando a gente fala sobre a questão de segurança e salvamento aquático, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, temos os dados aqui. A cada 3 dias, uma criança morre afogada em casa. Ao contrário do que as pessoas pensam, é muito diferente. A maioria dos afogamentos não acontece em praias ou rios, por exemplo. Quando a gente fala em criança, é dentro de casa, infelizmente, né? A primeira causa de óbito, né, de crianças entre 1 a 4 anos é afogamento. A terceira causa de crianças entre 5 e 9 anos e a quinta causa de crianças de 10 e adultos até 24 anos. São dados alarmantes, né? A maioria acontece em residências, né? Até as crianças menores de 9 anos, a maioria acontece em casa. Maiores de 9 anos acontece em praias, rios, né? E a maioria desses acidentes, desses afogamentos poderiam ser evitados. Como, professora? Vou dar alguns exemplos em casa, né? A boia, qualquer material nunca vai dispensar o olhar de um adulto responsável. Então, assim, jamais deixar uma criança em piscina sozinha, né? Esse é um ponto bem importante, porque às vezes o adulto fala assim, meu filho está seguro porque ele está com uma boia, eu coloquei um colete, e muito pelo contrário. Tem alguns tipos de coletes e boias que se a criança vira, ela não tem condições de desvirar, né? Não deixar brinquedos que não estejam em uso perto de piscinas ou dentro da piscina. As piscinas sempre devem ser cercadas sem o acesso para as crianças sozinhas, né? Isso é bem importante. As bombas de sucção, os ralos, eles têm que ser anti-sucção, né? Porque às vezes afogamentos também ocorrem porque a criança é sugada pelo ralo de sucção, ralo de fundo, né? Outro fator bem importante é ter aquele botão de desligamento das bombas, porque numa situação de sucção, se eu tenho esse botão perto da piscina, eu imediatamente desligo e a criança se desprende, né? Coisa que muitas vezes, esse botão só existe na casa de máquinas. Até chegar na casa de máquinas, o afogamento já ocorreu, né? E outro fator, assim, super importante é que a criança aprenda a nadar. Eu sempre falo, assim, que a natação em si não é somente um esporte, ele salva vidas, né? Então, são cuidados que assim, são fáceis e podem evitar uma grande tragédia. Se falando em praias, rios, né, que sempre estejam perto de salva-vidas, né, dos guarda-vidas, e que respeitem a sinalização. Porque muitas vezes você vai para a praia e você olha assim, não, o mar está tranquilo, né, mas a bandeira vermelha está ali, né? Mas às vezes o que está acontecendo? Está acontecendo as correntes, né, que não são visíveis, né? E as pessoas arriscam, né? Muitas vezes o adulto se distrai, né? E deixa a criança, não, meu filho sabe onde eu estou. E no afogamento, tanto em mar, né, rio, como em piscina, ele é muito rápido e silencioso, né? Eu sempre falo assim, uma criança que caiu numa quadra, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai chamar por alguém. Na piscina, não dá tempo. É muito rápido e silencioso. Quando você se der conta da falta, já é tarde e não tem o que fazer. Então, são tragédias que podem ser evitadas. Professor, a gente fala muito na questão do mar aberto, na questão das piscinas, mas também tem os cuidados como, por exemplo, um banho de rio. Vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos muitos rios aqui em nossas regiões aqui, e o joinvilense, a maioria das vezes, passa o ano inteiro sem ir nesses locais.
E aí chega novembro, dezembro, janeiro, que tem aquele calorão, acaba indo, não conhece o local como tem que conhecer e acaba, infelizmente, né, enfim, cometendo alguns deslizes e acabam se afogando. E tem também aquela questão das trombas d'água, justamente depois que acontecem, por exemplo, lá na serra, aquelas pancadas de água. Eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre isso também. Quando se fala em rio, uma das coisas que promove o afogamento, né, é essa questão da correnteza, né, que o exemplo que tu deu, choveu lá na serra, eu tô aqui tomando banho bem tranquilo e daqui a pouco vem com correnteza total, né? Então esse é um cuidado, mas o cuidado que geralmente tem que ter de uma forma muito forte é a questão do salto, né? As pessoas, elas vão para o rio, eu não sei se é fundo, se é raso, se tem pedra no fundo, se tem galho, e eu salto. E muitas vezes nesse salto acaba, né, acontecendo os acidentes, né? Então, em rios, a gente vê muito essa questão, porque o pessoal é muito imprudente, né? E assim, se falando de adulto, né, quando vai, principalmente em rios, aí assim, acontece também a questão da bebida junto, e aí é um conjunto, né? Aí eu bebi, eu fiquei corajoso, eu salto, eu não... E tu se torna imprudente. É o excesso de confiança também, então, né? nos rios acontece muito isso, a questão dos saltos, né? Professora, a criança e o adolescente, elas não têm noção de perigo, né? Em muitas situações lá na piscina, no rio, como a senhora bem já comentou. Além desses itens que a senhora já falou, vigilância, né, sobre uma criança ou adolescente que está numa piscina, por exemplo, além da importância dessa criança e adolescente saber nadar também, de que forma que a gente, e aí estou falando com quem é pai, trata isso com os filhos em relação a essa questão. Porque a minha filha, por exemplo, chega no dia de calor, quer ir para a piscina, e aí a piscina hoje é muito acessível, quem não mora em prédio pode ir para o rio, Sim. tem mar e tudo mais. Como é que a gente trata esse tema com a criança, além dessas situações de prevenção que a senhora já citou? Porque só a boia não adianta, e muitas vezes a vigilância do adulto também não vai ser suficiente. Eu sempre falo assim, que nunca é cedo para você falar sobre essa questão, esses cuidados com as crianças, né? Então, conscientizar as crianças, né, do perigo, né, de como você tem que proceder, principalmente quando se tratando em criança, nas piscinas. Eu sempre falo assim, que uma criança sozinha é uma coisa na piscina. Uma criança com os amiguinhos é outra coisa, porque eles, as brincadeiras que eles fazem entre eles se torna perigosa. Eu vou dar um exemplo, né? As crianças, elas adoram se desafiar, né? Então, aquela coisa, vamos ver quem vai ficar mais tempo embaixo d'água, né? É algo simples, você fala assim, não, mas isso aqui é... Mas vamos ver quem vai ficar... Eu vou me desafiar. E muitas vezes a criança está sozinha, ela desmaiou, ela apagou no fundo, ela apagou e não tem como... Se não tem um adulto por perto, ela não vai voltar, né? E assim, é uma brincadeira. Outra brincadeira que ocorre muito, né, com as crianças, uma cadeira vira um trampolim, né? Então, eles... aquela brincadeira inocente vira uma brincadeira muito perigosa. Criança que entra na piscina, eu vou saltar, eu vou dar um mortal. E acontece. Com uma facilidade muito grande essas crianças fazem isso, né? Então, são brincadeiras que, ao olhar de uma forma geral, são inocentes, mas dentro da piscina elas são bem perigosas, né? Nessa semana, ali na escola, nós fazemos um trabalho de conscientização com as crianças. Então, elas vêm fazer aula de calça, de camiseta, de roupa, né? E sem touca, sem óculos, porque geralmente os acidentes, a criança não vai acidentar de maiozinho, touquinha preparada, né? E é muito engraçado porque as crianças, elas falam assim, professora, mas é muito difícil nadar de roupa, né? O cabelo atrapalha, mas a gente tenta colocar elas de uma forma bem lúdica, né? Sem assustar, mas assim, em situação real, de vocês caírem na água e se locomoverem, né? Tipo, vestida normalmente, né?
E isso vocês, assim, os pais podem fazer de uma forma lúdica dentro de casa, né? Mostrar para a criança também a questão da profundidade, orientar a criança em relação à profundidade da piscina, né? Aos cuidados de não salta, tem que saltar de forma adequada, né? Então, assim, são coisas simples, só que podem evitar muitos afogamentos, né? Professora Marisa Martinello, nosso muito obrigado, sucesso e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, tenha um bom dia.